Olá, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal, Pastor Gineton Fernandes por aqui, sempre falando sobre pregação. E hoje o tema do nosso vídeo é como abrir a nossa mente na hora que estamos estudando um texto para elaborar a nossa pregação. Antes de tudo, quero agradecer de você ser inscrito no nosso canal, ter curtido os nossos vídeos, ter comentado. E uma das pessoas que comentaram aqui os nossos vídeos foram os irmãos ali do canal Geração para a Última Hora. Foi mediante o comentário que eles fizeram aqui que nós tivemos a ideia de estar falando sobre esse tema. Eles comentaram a seguinte frase: parece ser tão simples. Na hora que estudo a palavra, não vem as ideias para elaborar o sermão. Para estar ajudando os irmãos do canal Geração para a Última Hora e também para você que tem dificuldade de, quando se debruçar sobre um texto, abrir a mente para entender o que é que o texto está falando, para poder tirar a ideia central do texto e repassar para outras pessoas, nós estaremos falando de algumas coisas nesse vídeo e eu espero que você fique até o final para que você possa compreender de maneira clara e objetiva sobre esse assunto. Primeiro de tudo, eu quero falar para você que eu vou falar sobre sermão textual e que existe 3 classificações dentro do sermão textual. E na última nós vamos ficar nela para a gente se debruçar sobre ela, falar de maneira mais clara e objetiva para você poder entender. A primeira classificação que temos dentro do sermão textual é a textual sistemática, onde você vai pegar um texto e você vai sistematizar. Vai dar uma dificuldade a mais porque você mesmo vai procurar sistematizar aquele texto. Temos também a segunda classificação, que é o sermão textual analítico, né? Ele é muito parecido com o sermão expositivo, onde você vai analisar, tudo tem sentido, cada palavra do texto tem sentido, tudo deve ter sentido e tudo você deve analisar com muito cuidado e com muita profundidade. E a terceira classificação é o sermão textual natural, né? Onde você já vai pegar um versículo e ele já vem com algumas divisões prontas. Às vezes ele vem com 3 palavras já fazendo a divisão do versículo, às vezes com 2 palavras, às vezes com uma frase que chama a atenção, que é o ponto central do versículo, e às vezes apenas uma palavra que vai nos chamar a atenção. Para trazer claridade à sua mente, eu escolhi um texto que se encontra em Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 3, que diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram. A primeira coisa que nós devemos fazer é não ir com ideias prontas, pensando o que é que eu vou falar sobre esse texto. Não se preocupe o que é que você vai falar sobre o texto. O que você tem que fazer é perguntar ao texto o que é que ele quer falar. Então o texto vai dizer o que é que ele quer falar. Veja que o ponto central desse texto é a tão grande salvação. Ele começa dizendo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí ele vai dizer que essa salvação foi primeiro anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que ouviram do próprio Senhor. O que é o ponto central dessa mensagem? É uma tão grande salvação. A pergunta que você deve fazer ao texto é: por que é que ela é uma tão grande salvação? Quando você vem com perguntas para o texto, a Bíblia tem a obrigação de responder, porque você não responde as perguntas. A Bíblia responde as perguntas que você tem e as dúvidas que você tem, as dúvidas que outras pessoas também têm. A Bíblia vai responder as suas dúvidas. Quando você se debruçar sobre o texto, você já vai com suas perguntas ao texto. E a primeira pergunta que eu faço ao texto, e a pergunta central, e aqui começa a mensagem, é: por que que ela é uma tão grande salvação? Vai surgir algumas respostas para nós, né? Por que que ela é uma tão grande salvação? Porque ela é maior do que o nosso pecado. O pecado nos separava de Deus, né? A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer: todos pecaram e destituídos, afastados foram da glória de Deus, separados foram da glória de Deus. Essa tão grande salvação, ela nos aproxima de Deus. Ela é maior do que a consequência do pecado, é maior do que o nosso pecado, é maior do que o pecado da condenação. Essa tão grande salvação, ela é tão maravilhosa que ela é maior do que o nosso pecado. Um segundo ponto que nós podemos dizer é que ele também é maior do que a nossa aflição.
Porque quando nós vivíamos no mundo do pecado, o pecado nos trazia uma aflição tão grande, uma inquietação. Nós vivíamos procurando saciar os nossos prazeres em várias coisas, mas quando nós encontramos essa tão grande salvação, ela é capaz de preencher esse vazio, essa aflição de espírito que nós tínhamos quando nós vivíamos na prática do pecado. Então ela é maior do que o nosso pecado e ela é muito maior do que a aflição que nos atormentava anteriormente encontrarmos realmente a salvação em Cristo Jesus. Você vai ver que ela é maior do que o pecado, que nos afastava de Deus, é maior do que a aflição que nós vivíamos, aflitos por causa do pecado, ela é maior do que o castigo que o pecado nos imputava, né? Porque o salário do pecado é a morte, então o pecado nos imputava um castigo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ela é uma tão grande salvação. Por quê? Porque ela é maior do que o pecado, é maior do que a aflição que nós vivíamos e é maior do que o castigo que o pecado nos imputava. Quando nós vamos nos debruçar diante de um texto bíblico, a primeira coisa que devemos fazer é olhar se o texto ele tem divisões próprias ou ele tem um ponto central ali que nos chama a atenção. Nesse caso, nós temos o ponto central, que é uma tão grande salvação. E a pergunta que nós fazemos é, por que que ela é uma tão grande salvação? Então, dessa pergunta vai gerar 3 respostas. Primeiro, porque ela é maior do que o nosso pecado, que nos afastava de Deus. Segundo, porque ela é maior do que a aflição que o pecado nos imputava, a angústia que nós vivia, né? E terceiro, porque ele é maior do que o castigo que o pecado também nos imputava, que ele vem nos dar vida e vida com abundância. E todas as vezes que for se debruçar sobre um texto, procurar sempre as divisões que o texto já tem, ou um ponto central que ele vai dar ali, e sempre estudar fazendo perguntas ao texto, não ir com respostas prontas para o texto, ou trazer algo externo para as Sagradas Escrituras. A Bíblia, por si só, ela vai responder as suas questões. Nisso vai gerar uma grande pregação. Espero que eu tenha lhe ajudado a, quando você for estudar as Escrituras, ter uma mente mais aberta, mais clara para as ideias que o próprio texto vai nos dar, que o próprio Espírito Santo vai nos mostrar quando nos debruçarmos diante das Sagradas Escrituras. Curte, comenta, compartilhe os nossos vídeos, se inscreve no canal, nos ajude a estar ajudando outras pessoas na pregação do Evangelho. Tudo de bom para você, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.